E agora Goebbels farejava uma oportunidade de ser lembrado e se apresentar ao príncipe. E sua SA berlinense, que compreendia Goebbels muito bem, como ele já havia conquistado Berlim, teve as ruas liberadas. De agora em diante, queria mostrar que ele era o intransigente, o fiel, e soltou essa gente e a plebe, a população, em cima dos judeus e dos negócios dos judeus. No Diário de Goebbels, 10 de novembro de 1938, vou à recepção do partido na velha prefeitura. Enorme operação. Expõe o assunto para o Führer. Ele determina deixar as demonstrações continuarem, retirar a polícia. Os judeus devem sentir uma vez a ira do povo. Está certo. Dou logo instruções nesse sentido à polícia e ao partido. Então falo brevemente à direção do partido sobre isso. Uma tempestade de aplausos. Todos correm ao telefone. Agora o povo irá agir. Quero ir para o hotel, então vejo o céu avermelhado. As sinagogas queimam. Só mandamos apagar o suficiente para não comprometer as construções próximas. Se não deixar queimar até o fim... Quando vou para o hotel, as vidraças tilintam. Bravo. A cólera do povo encenada. Eis a sua patente. Com a ação bárbara, ele se apresenta como o mais radical antissemita. Acho que Hitler, como Goebbels, estavam convencidos de que havia no mundo uma conspiração judia. Os judeus eram uma parte da população que tinha de ser aniquilada. Acho que isso estava claro desde o primeiro momento. Ele disse minuciosamente que estava declarada a guerra aos judeus, que era uma imperícia dos judeus não levar isso a sério. Havia um discurso de Goebbels no qual ele dizia: a imprensa judia. Pois ele era o senhor da imprensa. Faz-nos ridículos. Mas eu lhes digo, dizia Goebbels, virá o dia em que o riso dos judeus desaparecerá. Já seria um programa para Buchenwald e Auschwitz? Não estou segura. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. De tal agitador, o chefe de Estado não pode prescindir. Hitler precisa também do tambor para tornar o povo disposto a guerrear. Todavia, ele não o inicia em seus planos de ataque. Em Berlim, há a maior parada militar de todos os tempos. No exterior, o ministro imita o anjo da paz. Ich bin der festen Überzeugung, der Frieden in Europa muss erhalten bleiben. Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, käme ein Krieg, er wäre das größte Unglück für die Welt. Und wie er ausgehen mag, sowohl die Sieger als die Besiegten würden nur furchtbarstes Unglück und schwerste Not dadurch ernten können. Sua infelicidade quando a guerra começa. Ele cai para a terceira fila. Enquanto as forças armadas de Hitler esmagam a Polônia, Goebbels se encarrega do fundo musical, a guerra das palavras. So ist es, wenn die deutsche Luftwaffe zuschlägt. Sie wird auch den Schuldigsten der Schuldigen zu treffen wissen. Os inocentes são alvejados primeiro. O criminoso de escrivaninha Goebbels se impressiona porque agora vão direto ao ponto, sem consideração com opiniões e com o exterior. Em uma viagem à Polônia, ele busca a confirmação para o seu ódio racial.
2 de novembro de 1939. Viagem pelo gueto. Desembarcamos e examinamos tudo detalhadamente. É indescritível. Não são mais seres humanos, são bichos. Por isso, não se trata de uma tarefa humanitária, mas sim cirúrgica. Há que se fazer aqui incisões e das bem radicais. No fim de 1939 ou 1940, apareceram imagens de judeus da Polônia nos noticiários cinematográficos para serem observadas. E quando se acendem as luzes, depois dessa exibição, ele disse que não poderia imaginar esses judeus voltando, caso nós percamos a guerra, o que é inimaginável. E ele prosseguia afirmando: minha mulher e eu, nós já falamos algumas vezes, que não chegaremos a ver isso, porque nos mataremos. Ele insultou-os. Olhem só isso. Exatamente uma cara de criminoso, em uma forma estranhamente agitada. Os filmes de Goebbels insistem contra esses seres, imagens hostis. E estes são os heróis. Tio Rommel com a família Goebbels. Um general moderno, um líder como ele. Goebbels primeiro faz de Rommel um ídolo. Vitórias são a melhor propaganda. No seu rastro desaparece o ceticismo de Goebbels quanto à guerra em dois frontes. A crença no gênio Hitler dissuade qualquer dúvida. O civil que não serviu brinca de capitão e quer ser mais militar que os militares. Tentava agora, na Segunda Guerra, fanaticamente se recuperar do que lhe tinha sido negado na Primeira Guerra Mundial. A grande hora chega em junho de 41. Desta vez, ele é informado. Desta vez, ele preparou um hino. Desta vez, ele pode declarar a guerra. A investida contra a União Soviética. Uma guerra de extermínio camuflada de luta pela liberdade. Goebbels está em seu elemento. Ele faz da guerra agressiva um golpe preventivo. A verdade perturba quando a mentira convence. Die entschlossene Tat des Führers ist dem alles vernichtenden Mongolensturm zuvorgekommen. A perseguição revela o verdadeiro rosto do Dr. Goebbels. Um homem sedento de poder, cheio de complexos e que desimpedido solta sua fúria. Während der Nationalsozialismus eine neue Fassung und Formung der europäischen Kultur in die Wege leitet, ist der Bolschewismus die Kampfansage des von Juden geführten internationalen Untermenschentums gegen die Kultur an sich. Esse homem assassina com palavras. A apresentação de um campo de prisioneiros de guerra. Imagens não publicadas até então. Também em face da miséria, a compaixão lhe é estranha. No lado oculto da guerra, ele se coloca à frente, quando o plano de extermínio dos judeus é executado. De agosto de 1941. Na questão judaica, eu já começo a ser ativo. Como o Führer me permitiu introduzir um emblema para os judeus, creio que com esse distintivo será mais fácil, sem bases legais, fazer os judeus executarem as tarefas dadas conforme a situação.
Se esse signo for usado por todos os judeus, eles logo não se deixarão mais ver nos centros de nossas cidades. Eles serão expulsos da vida pública. Claro que eu empinava o nariz, como quem dizia: olhem aqui, é assim que se parece uma judia. E isso é bastante cansativo. E, além disso, havia pessoas que me olhavam com ódio. E também havia gente que me olhava amigavelmente. E até havia gente que, secretamente, no tumulto do bonde ou no metrô, enfiava na minha bolsa algo que eu, como judia, não receberia. Essa já era uma distinção bem horrorosa, que lembrava a Idade Média, na qual também faziam isso com os judeus, não é verdade? E eu acho mesmo que isso tinha muito a ver com ele, com sua deficiência. Ele se destacava. Wäre ja sehr unklug gewesen, wenn wir vor der Machtübernahme schon den Juden ganz genau auseinandergesetzt hätten, was wir mit ihnen zu tun beabsichtigten. Das war ganz gut. War ganz gut und zweckmäßig, dass wenigstens ein Teil der Juden dachte, na ganz so schlimm wird's ja nicht kommen, die reden viel, aber dass wir sie ja noch finden, was sie tun werden. Onde termina a viagem dos judeus, Goebbels sabe muito bem. Ele está por dentro dos planos de Hitler e os aprova. 27 de março de 1942. Os judeus serão removidos agora para o leste. Aqui será utilizado um processo bastante bárbaro e indescritível, e dos judeus mesmos não restará muito. Ainda mais pode-se constatar que 60% deles têm de ser liquidados, enquanto que só 40% ainda podem ser inseridos no trabalho. Aos judeus será dado um julgamento que é bárbaro, mas que eles fizeram por merecer. Eu nem sei se ele tinha a intenção de fazer dos judeus cidadãos de segunda classe. Ele queria realmente triturá-los com suas palavras. Quanto mais a guerra prossegue, tanto mais as palavras substituem o efeito que falta às armas. Depois de Stalingrado, o lema é prontidão para o sacrifício. Agora, a mensagem é total em todos os sentidos. Das Judentum stellt eine infektiöse Erscheinung dar, die ansteckend wirkt. Deutschland jedenfalls hat nicht die Absicht, sich dieser jüdischen Bedrohung zu beugen, sondern vielmehr die, ihr rechtzeitig, wenn nötig, unter vollkommener und radikalster Ausschaltung des Judentums entgegenzutreten. Extermínio do judaísmo. Ele quase teria dito a verdade no Palácio do Esporte. Goebbels quer o plebiscito para a guerra total também no fronte alemão. Ensaia cuidadosamente seu discurso como se leva um povo a ter consciência. Gegenstände behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totale Kriegsmaßnahme der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg der Engländer, sondern die Kapitulation. No entanto, também compunham a audiência, que foi tão insuflada, mulheres e crianças inocentes, populares feridos e nossa pátria, a Alemanha, coberta de bombas, etc., o que naturalmente já havia aumentado a fúria do auditório. E quando então vieram as perguntas e a gritaria começou, então não houve mais controle. Nós estávamos tão horrorizados. Como era possível colocar esse palácio do esporte, cheio até arrebentar, em uma tal vertigem de entusiasmo com essa pergunta:
Vocês querem a guerra total? Sim, sim, essa gritaria. Era uma experiência cruel para nós. Ficamos estarrecidos. E alguém entre as pessoas que estavam conosco disse: aplausos, vocês têm de aplaudir. Wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn für uns heute überhaupt erst vorstellen können. Eu não podia imaginar o que poderia ser ainda mais total. Devíamos nunca mais dormir ou não ter mais nada para comer e todos os homens morrerem e a população civil também. Eu não podia imaginar alguma radicalização maior. Esta já era terrível. Ainda naquela noite, Goebbels disse: se eu os tivesse mandado pular do telhado de um edifício, eles o teriam feito. O que significa guerra total, logo, os homens sentem. Ninguém deve escapar ao chamado. Há muito, a tempestade de fogo regressou para o local de onde ele fora atiçado. As cidades alemãs morrem, ele floresce. A crise é seu elemento. O incendiário no local do crime sabe como manter a disposição da população. Ele não tem mais o triunfo para oferecer, só palavras de perseverança. Contudo, ele ousa, ainda assim, se mostrar. Hitler não ousa. Ele desperta externamente esperanças de um milagre. Mas internamente, ele duvida que essa guerra ainda possa ser ganha. Ela não é total o bastante para ele. O estrategista amador ainda passa por cima do senhor da guerra. A influência de Goebbels era mínima. Eu vi centenas de vezes voando para o quartel-general do Führer com grandes planos, e então retornaram como um pequeno puma molhado. Ele tinha o poder de se recuperar desse tipo de coisa. Eu acho que seu papel é muito superestimado. Depois do atentado contra Hitler, isso se modifica rapidamente. O governo desvincula friamente o Reich do Estado. Isso agora assegura ao devotado paladino a graça total de seu senhor. Como mandatário do Reich para mobilizar a guerra total, Goebbels manda passar o pente fino no país para enviar ainda mais pessoas à guerra. No alvo, um pouco antes do fim. A última proclamação para salvar um Reich homicida. Homens velhos, quase crianças, agora ele próprio pode ser finalmente um soldado. Todavia, o arsenal está vazio. Em vez de armas miraculosas, mentiras desesperadas. Jede Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensive angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. Estou convencido de que nós conduzimos uma guerra que também ganharemos, pois sempre saímos fortalecidos, sempre com ânimo novo. Era isso que ele dizia, como outros também já diziam na juventude hitlerista ou nesse tipo de encontros. Ele então reafirmava. E porque ele dizia, tinha de ser verdade. Nós éramos a esse respeito bastante parciais e crédulos.
mir. Ich weiß, einmal ein Wunder gefährt, und dann werden 1000 Märchen wahr. Und darum wird einmal ein Wunder gefährt. Und ich weiß, dass wir uns wiedersehen. Palavras de perseverança até o fim. Visita ao fronte em Lauben. Esperava-se uma apresentação de Goebbels e agora vem o que realmente interessa. Que esse homem era muito esperto e não pronunciava a palavra de vitória final. A mentira se serve da verdade para ter um efeito verossímil. É muita ousadia dele vir aqui e dizer: vocês têm de se sacrificar e tudo depende da mobilização de vocês. Eu não posso lhes garantir absolutamente nada, prometer nada. Essa ilusão seduz principalmente aqueles que nunca ouviram na vida algo diferente. Abusam da confiança deles. Dieses Deutschland ist überhaupt nicht niederzubrechen oder niederzuwerfen. Nicht nur seine Männer, auch seine Frauen, ja seine Kinder sind Helden. Nas últimas horas, ele ainda incita a juventude ao combate e à morte. Era uma besta humana. E era cúmplice em tudo. Se ele não tivesse conduzido a propaganda tão fantasticamente e não tivesse enganado as pessoas assim, então talvez alguns chegassem mais cedo a outros pensamentos. Mas a guerra perdida nos foi contada nas piores cores. O povo alemão será exterminado, nós seremos escravos. Só iremos trabalhar para os russos ou para os americanos ou para os ingleses. Nós não temos direito de existir mais neste mundo. Então temos de nos defender. Era mais ou menos assim, e com isso eles mantiveram as pessoas realmente firmes. O declínio total, e ele o prolonga com palavras. Immer würden wir uns die Hände blutig arbeiten und würden wir bis zum letzten Atemzug kämpfen, ehe dass wir zuließen, dass der Feind das deutsche Land besetzte und uns seinen Willen aufzwängt. Damit ist Berlin zur Frontstadt geworden. An den Mauern unserer Stadt wird und muss der Mongolensturm gebrochen werden. Provokateure oder aufsässige Ausländer sind sofort festzunehmen oder besser noch unschädlich zu machen. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Ele tinha falado talvez 5 minutos quando se seguiu um estouro de uma granada de artilharia pesada no jardim da casa. A explosão foi tão forte que não só todas as vidraças na minha sala se quebraram e voaram sobre nossa escrivaninha, mas também pedaços de paredes e argamassa. Eu vi como ele pegou o manuscrito e continuou lendo, limpando com a mão direita o pó, os cacos de vidro e a argamassa do manuscrito. Ele não se deixou perturbar. Enquanto os soldados de Stalin já estão no coração de Berlim, Goebbels está no bunker de Hitler, mais perto que nunca de seu mestre, e arde por querer também segui-lo ao túmulo. Aí entra Goebbels e eu estava abalada com sua aparência. Ele estava pálido como um cadáver, com lágrimas nos olhos. E ele chegou junto de mim, e aparentemente ninguém mais estava lá com quem ele pudesse desabafar seu coração.
Aí então ele disse: Frau Jung, o Führer quer que eu abandone, que eu fique em Berlim, que assuma uma função no futuro governo e eu não posso fazer isso. Estava bastante desesperado, porque se sentia como o mais fiel seguidor. E acreditava não haver maior prova de sua fidelidade do que morrer com Hitler. Consequência homicida, Goebbels traz suas crianças do idílio doméstico ao bunker. Claro que houve um drama lá embaixo, no porão, quando disseram: as crianças ficam aqui. Aí vieram mulheres, o pessoal da cozinha, do escritório, que se ajoelharam e imploraram pelas crianças a senhora Goebbels. Então chega o dia em que a senhora Goebbels arrumou as crianças para a morte. Todos estavam vestidos de branco, os cabelos penteados, e então eles partiram. De repente vejo Goebbels assim, esfregando as mãos. E então uma canção se acabou. E ele anunciou uma nova canção: pela Grande Berlim marchamos. E ele a anuncia. Isso era algo tão macabro, tão deplorável. Aí eu pensei: esse agitador que não dá sossego. ZYB 851, Rede Cultura São Paulo. Um especial sobre os confrontos entre Brasil e Argentina. Amanhã, 14h, grandes momentos do esporte.